Davi, vamos começar a falar do peso do talento. Ação! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passamão, galera gabaritada no amadorismo. Agradecer a presença do Diego. Dizer para todos que nos acompanhem nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, comente, curta. Também veja nossos podcasts do Amazon Music, o Spotify e o Google Podcast. Informar que o vídeo a ser apresentado contém spoilers. Então, se você não gosta de spoilers, evite, certo? Se você não liga, não assistindo. E dizer que o filme a ser analisado antes de falar sobre esse, importante falar sobre ele. Ele, sim, o homem com a nova capacidade performática xamânica, Nicolas King Coppola, popularmente conhecido como Nick fucking... Sim, é isso mesmo, Nicolas Cage, com um dos melhores filmes já vistos. O filme a ser debatido hoje ficou popularmente conhecido como O Peso do Talento. E por que popularmente conhecido? Porque tem 3 traduções que tentaram fazer com o nome completo, que é ou O Peso Insuportável de um Grande Talento, ou O Peso Insuportável de um Enorme Talento, ou O Insuportável Peso de um Grande Talento. Então, popularmente como ficou conhecido, O Peso do Talento. E, Diego, qual é a sinopse dessa grande obra, O Peso do Talento? Então vamos lá, a sinopse do Peso do Talento. Esse filme tem palavras assim, mas a sinopse desse filme, para que você vá assistir, é: o ator Nicolas Cage aceita relutantemente a oferta de $1 milhão para ficar na ilha de luxo de um superfã para sua festa de aniversário. Mas as coisas tomam um rumo inesperado e ele acaba em uma ruptura de um de seus filmes de ação. Massa! E essa é só todo o filme que é sem spoiler, né? Como é o filme do Peso de Talento. Mas vamos lá, né, Davi? Vamos falar do melhor filme do ano, né, de 2022. Eu quero ouvir a sua grande análise sobre O Peso do Talento. Obrigado. Nicolas Cage, né? Com 109 filmes do IMDb, muitos deles cultuados, ele transcendeu a questão de ser um ator. Ele é um ícone pop. Muito de sua atuação vem do fato dele ser praticante do método Stanislavski, né? E que método é esse? Certo? O Stanislavski, ele acreditava que a ação leva a uma emoção, ou seja, a partir da experiência física é gerado um sentimento e não o oposto. Por isso, seu método incluía diversas práticas físicas que pudessem ajudar o ator a despertar a emoção do personagem, como técnicas de relaxamento físicos e vocais. Um exemplo disso é que, por exemplo, o Nicolas Cage ele ganhou um Oscar em 96 pelo filme Despedida em Las Vegas. Nesse filme, para uma cena específica que tinha uma gravação da voz dele, ele arrancou o dente e fez uma gravação sonora somente para colocar essa inclusão no filme. Esse é um exemplo de algo que o tamanho da entrega que ele faz com suas obras, né, com seus personagens. Agora, sim, com um ator que ele entrega tanto por suas obras, né, algumas pessoas podem questionar, né, os filmes dele. Qual seria a surpresa de vermos um filme do Nicolas Cage interpretando ele mesmo? Certo? Como você falou, o filme na sua superfície, certo? Dito na sinopse, ele é um Nicolas Cage com problemas com dívidas, sem conseguir um bom papel assim, grande e relevante atualmente, e em crise com a família. Então ele acaba aceitando a oferta do seu agente, né, interpretado pelo Neil Patrick Harris, para ele ir ao aniversário de um ricaço excêntrico, né, na Espanha, que é o Javi, que é interpretado também pelo excelente ator Pedro Pascal. No entanto, situações acabam fazendo com que ele tenha que ser mais que um ator, né? Ele vai ter que ser um homem de ação. Na sua profundidade, né, que é o que a gente pode abordar a respeito dessa análise, né, desse debate, a gente vê um filme metalinguístico, né, um filme dentro do filme, quando as abordagens faladas acabam desencadeando cenas futuras, que ocorrem durante tanto na história do qual se passa o filme, quanto no próprio filme dentro do filme, né, que é próximo ao final do filme, uma obra no qual inspirou, vamos dizer assim, o filme dentro do filme.
certo? Temos improvisos, com também excelente ator Pedro Pascal, como na cena da Paranoia, né, que foi uma cena de improviso. Temos referências de outros filmes que ele fez, como A Rocha. A gente tem referências a alguns utensílios como o travesseiro do Nicolas Cage, que ele originalmente ele é vendido pela esposa atual dele. Foi ela que criou essa ideia da almofada, né? E Quero uma dessas, viu? aceitamos, viu? E outros utensílios, como por exemplo a estátua de cera, né? Que usa duas pistolas douradas do filme A Outra Face, né? Que é o personagem dele é o Castor Troy. Temos, assim, o que é que a gente tem nesse filme? A gente tem ação, a gente tem comédia, a gente tem cenas de drama, né? A gente tem referência até fora os filmes do Nicolas Cage, a gente tem referências a outros filmes também, como por exemplo O Gabinete do Dr. Caligari, Paddington 2, certo? São referências a outras obras, né? Eu penso que o Nicolas Cage muitas vezes é como aquele amigo que a gente torce para ele fazer um ótimo filme porque ele se entrega muito pelos filmes que ele faz. E às vezes a gente pode até se decepcionar, só que a gente sempre torce para ele ter uma segunda chance por toda a entrega que ele faz. Você roubou minha análise. Rapaz, porque é uma análise de muito bom gosto e garbo. Então todo mundo que é fã do Nicolas Cage tem esse sentimento, né? Porque assim, ele é muito carismático, né? E os seus overactions, eles inundam o ambiente, né? De emoção. As emoções variam, como empolgação, vergonha, raiva, ou até aquele sorriso que descambra uma gargalhada. Se você gosta do ator, esse filme é destacado para você, certo? Como partes especiais, assim, algumas cenas em particular, eu cito a conversa com a terapeuta, né? Que ela pergunta se acha que ele perdeu o talento como ator, ele diz que não. What's the worry here, Nick? You've lost some of your talent as an actor? No. Também eu vou citar a cena em que ele vê uma versão mais jovem e descolada, né? Que eu inicialmente achei que era um trecho de adaptação, que é um filme que ele fez. Só que não, aparentemente era uma referência a Nick, que é um personagem que em 1990 ele interpretou em um talk show britânico para promover o filme Coração Selvagem, do David Lynch, em que ele dava chutes, golpes de karatê jogando dinheiro pro público. O ator ele voltou a viver essa persona, né, encorajando a ele mesmo, no peso do talento, para ceder aos seus impulsos mais autodestrutivos. Outra cena que eu cito também, né, é aquela cena que ele vê a estátua de cera do filme A Outra Face, né, que ele acha grotesca. Ele pergunta quanto o cara pagou, ele disse que pagou $6 mil. Aí ele disse que oferecia 20 mil. E o cara falou, desculpa, mas não está à venda. O Ravi, exatamente. E ele falou, isso aí também é uma referência a uma certa compulsão que o Nicolas Cage ele tem. Assim, ele tem uma compulsão de compras, muitas delas, assim, de certa forma, desnecessárias, né? Também eu vou citar duas cenas em sequência, que é a cena que ele usa o dispositivo intoxicante nele, né? Ele encosta na testa, assim, por engano, e ele quase morre, sendo que a agente da CIA, né, próximo a ele morrer, ela fala a palavra ação, né? Ele acorda, coloca o antídoto que mostra que ele é um ator treinado, né? Totalmente profissional, focado em seu trabalho. E essa cena especial eu ri muito. E a sua sequência em seguida, no qual ele acha que tem um dom especial para isso, e a gente fala que ele tem mais uma missão. E ele diz que não. Still doing more of this stuff. I think I might have a real gift for it. Good, because we got another mission for you. No. Também foi outra cena que eu achei bem engraçada. Enfim, eu acho que para terminar, né, meu diálogo, né, minha análise a respeito desse filme, eu acho que esse filme ele deve ser visto, se não uma primeira vez, ser visto novamente, certo? Se você gosta do Nicolas Cage, esse é o filme ideal para você assistir, porque ele é uma grande celebração dele mesmo, vamos dizer assim, de suas obras, do que ele já entregou e do que ele entrega e do que ele pode entregar, certo? É uma grande catarse da vida dele. Então, eu estava analisando a respeito disso, né, toda essa obra. Eu acho que muitas vezes uma nota ela pode valer e reverberar
pelo que aquilo representa para a pessoa e para aquilo que pode representar em futuras obras. Então eu acho que, embora em alguns momentos eu não tenha rido tanto quanto eu achei que eu riria, eu acho que esse filme, por toda a sua celebração e toda a sua homenagem, não só a Nicolas Cage quanto ao cinema, minha nota para esse filme é 10, certo? E minhas palavras para esse filme é Nicolas Cage, e eu não posso deixar de citar a terceira frase, que é talento. Porque se tem algo que transborda nesse filme, é talento. Bonito, bonito de escutar. Mas, Davi, você indica esse filme pra galera? Com certeza eu indico. Esse é o tipo de filme que você tem que assistir, de preferência vendo as outras obras dele anteriormente, né? Não precisa ser todas, mas se você vê A Outra Face, se você vê A Rocha, né? 60 segundos, talvez. 60 segundos também, bem lembrado. 60 segundos, certo? Tem várias referências. O Sacrifício, eu não sei se você precisa necessariamente ver. Tem que assistir também. Fica à vontade. E tem que assistir Mandy também. Mandy também. Mandy é bom. Tem que assistir Mandy. Mandy também é bom. Tem uma referenciazinha lá, mas... É porque as abelhas e o Mandy, eles não... É uma referência, assim, um pingo, né? A Rocha, A Outra Face, 60 segundos, são muito mais presentes, né? Tem referências repetidas no filme. Então, acho que é... E Conair também, né? Que aparece no início do filme. Conair também. Exatamente. Conair nem tanto, né? É mais pela diversão, né? Sim, mas no início do filme, né? Aquilo que chama a atenção, assim, inicial. Os primeiros segundos é exatamente sobre isso. Certo? E essa é a minha análise. Eu ia falar justamente uma das perguntas era as indicações de filme dele aí pra galera, né? Ah, então pronto, então eu repito, não tem problema não. Precisa ser na ordem que eu mais gostei, não, né? Pode ser 3. Não, pode. Vai do seu gosto. Certo. Os filmes que eu acho A Outra Face, com certeza. Certo? Mandy, gostei muito de Mandy, certo? E eu digo que Willy's Wonderland, que inclusive a gente tem uma... Vou fazer o merchan também, né? Aproveitar e fazer o merchan. Tem o Mandy, né? Que o Willy's Wonderland, que a gente tem nesse um debate, né? A respeito desse filme, né? E também tem o Pig, que é uma vertente muito mais de drama, assim, né? Uma vertente muito mais anticlímax, né? Ele quebra as expectativas da pessoa, né? Do espectador, né? E aí ele torna uma história não tão previsível, vamos dizer assim. Aliás, Pig é uma obra não previsível. Então eu acho ela bastante por tirar a zona de conforto do espectador, daquilo que você acredita que vai ocorrer. Tem muitos filmes, né, velho? Muita coisa que esse filme fez, né? Sim, 109 filmes. É muita coisa. Mas vamos lá, vamos pra pergunta lúdica, né, Davi? Uhum. A pergunta que a gente gosta de imaginar, né? Certo. Baseado no filme. A gente tem o Ravi, né? Uhum. Que ele basicamente ele é apaixonado pela existência do Nicolas Cage, né? Ele é a pessoa que olha e vê um talento que assim, talvez nem ele veja, o Nicolas Cage veja tanto esse talento em si mesmo, né? Com certeza. E aí a gente... não sei. Talvez numa outra camada de interpretação, talvez a gente teria uma ideia, né? Mas não mostrou no filme, né? E assim, né? A gente tem o Ravi, né? E o grande... né? Teve a oportunidade, né? De fazer um filme, né? Com o cara que ele mais idolatrava, né? Que ele era mais fã, que ele tinha... E ele conseguiu, né? No final ele tem um filme com o Nicolas Cage, com o roteiro e tal, ele estrelando. Então, assim, foi uma mistura, né? De amizade com realização artística, né? E eu pergunto pra você, né, Davi? Você, sendo um Ravi da vida, assim... Vamos esquecer o Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage já teve sua grande história, né, e tal. Mas você, no dia do seu aniversário, vamos pegar você nesse sentido. No dia do seu aniversário, que artista, músico, quadrinista, cara que faz videogame,
uma pessoa que você olha assim, poxa, eu queria fazer alguma coisa com esse cara, porque eu adoro ele, eu queria ter uma amizade que nem o Ravi tinha com o Nicolas Cage, e esse cara eu queria criar uma peça artística, talvez nem tão artística, talvez um programa, sei lá, um Bill Gates da vida. Só vale um? É o desejo do seu aniversário. Mas é só um. É só um. Pode o Nicolas Cage? Não, mas aí é roubar, né? Tem que ser. Pois é, então. Você tem que tirar de você mesmo, assim, um cara que, né? Um cara que você é fã, assim. Pode ser um cara que também já morreu, sei lá, fazer uma música com Jimi Hendrix, por exemplo. Sei lá, ser amigo dele. Sai da casinha aí, sai da jaula. Eu vou dar duas ideias, então. Vou dar um internacional e um nacional, pode ser? Fica à vontade. Eu vou fazer mais legal, vou fazer 3, porque esse multiverso da loucura, né? Que é o multiverso da loucura. Eu consegui trazer um artista certo. Se eu fosse do ponto de vista internacional, né? Eu ia querer chamar o Mads Mikkelsen, porque eu acho que ele é muito competente, as atuações dele são muito boas. Já que eu não posso chamar o Nicolas Cage, né? Nicolas Cage já foi chamado. Mas você queria fazer um filme com ele? Com ele, um filme com ele. Participar, escrever o roteiro? Um filme com ele, ou seja, o diretor, o roteirista, alguma coisa, porque eu acho que ele é muito competente nas obras que ele faz, certo? Acho que é merecidíssimo. Eu acho que Drunk foi um dos melhores filmes que eu já vi também, assim, né? E agora vamos para os outros dois. Vou trazer nacional, certo? De nacional, se fosse escolher um ator, acho que eu escolhi o Wagner Moura. O Wagner Moura, ele é um ator que ele consegue variar suas atuações, né? Ele consegue ser o malandro no Opaiô, né? Ele consegue ser o policial casca dura no Tropa de Elite, certo? Ele consegue ser um personagem meio esquisito, pitoresco, até um certo ponto engraçado no The Gray Man, né? Um agente oculto, se eu não me engano, que ele aparece no filme. Eu acho que, assim, a forma dele conseguir fazer as suas variâncias de atuação, né? E essa questão da voz dele, que ele muitas vezes, assim, é levemente grave, mas ele consegue afinar e mudar, né? Até no filme que ele fez, Deus é Brasileiro, a gente consegue ver essas variações com a voz um pouco mais fina, né? Ele um pouco mais largadão também. Mostra toda a desenvoltura que ele tem como ator. Acho que seria uma aquisição muito interessante. Você seria amigo do Wagner Moura? Acho que sim. Ele tem algumas opiniões que eu converso. Agora, assim, por terceiro, que eu acho que ele é o carisma em pessoa. É um cara que, inclusive, eu já conversei com ele em algumas lives, certo? Eu acho que ruim a pessoa que não queria ser amigo dele é o Totoro. Totoro, eu queria escrever um roteiro, um filme, planejar um podcast, fazer um vídeo, porque ele é o cara. Ele é muito legal. Fazer uma sketch de videogame, uma coisa assim. Sim, sim. Então, assim, dando essas 3, seria esse, né? Mads Mikkelsen, Wagner Moura e Totoro. Como você é vendido, hein, pro Totorinho, hein? Como você é vendido? A grande dúvida da humanidade é quem não é vendido pelo Totoro. Se você conversa 10 minutos com o Totoro, você já vê a ótima pessoa que ele é. Então... E realmente é uma linda amizade a de vocês, que vocês têm aí, mesmo com essa distância, e não tem $1 milhão pra chamar ele pro seu aniversário, né? Verdade. É uma pena, né? Droga. Mas quem sabe um dia, né? Se eu conseguir. Não custa sonhar, né? É, verdade. E, Diego, pra você, com a sua análise sobre o peso do talento? Muita coisa assim passa na minha cabeça assim para falar desse filme, mas eu vou começar com um desabafo aqui. Eu preciso fazer um desabafo e assim eu vou puxar com a seriedade que é o desabafo, né? Nicolas Cage, né? Essa persona que surgiu dos filmes, né? E as pessoas, né? Falavam do talento dele desde os anos lá pro começo dos anos 2000.
E do nada ele, assim, do nada não, né? Com algum tempo ele começou a aparecer em muitos memes, muitas coisas relacionadas, né? E fazendo, né? Usando a imagem dele, né? Botando lá para fazer uma piada, alguma coisa, né? Das atuações, né? E assim, sempre zoando ele, né? E a gente viu muito isso no começo, lá para 2010, lá para aquela década lá. E foi muita piada, assim, muita zoação, né? Tanto é que a grande piada do filme, né? Que eu voltei, né? Nós voltamos, mas eu nunca saí de lá, né? Mas na verdade ele era uma piada, né? As pessoas não viam o Nicolas Cage com um cara que realmente fosse um ator de talento, né? E eu vou fazer esse desabafo. Eu não sou fã do Nicolas Cage. I'm done. I'm quitting acting. Eu, englobado com esse sentimento na internet, né? Eu realmente não sou um cara que olha pro Nicolas Cage e vê, poxa, que talento descomunal, que cara, né, fantástico, que atuação. Não, eu via os filmes dele, achava legal e tudo mais, passava aquelas emoções, né, da história e tal, mas, poxa, Nicolas Cage, pra mim, tanto faz, assim, o que esse cara tem a mais aí, né? E aí, né, a gente vê essa coisa, né, de que, poxa, a galera começa a zoar inversamente ele pra dizer, não, ele tem muito talento, e começa a zoar muito, né? E a gente fez muito isso no Cine Clube, né? E eu acho que muita gente foi englobado nesse sentimento, né, de querer fazer o Nicolas Cage uma peça de zoação, né? A figura dele com uma zoação de um cara que realmente é talentoso, quando a gente não achava que ele era. Ele não é, a gente não achava que ele era talentoso, que ele é Mas dá pra fazer os dois, dá pra zoar ele e dá pra achar que ele é um grande ator. Você considera o Nicolas Cage tão talentoso quanto o lá do Poderoso Chefão? Marlon Brando? Marlon Brando? Você o consegue... O Marlon Brando, ele improvisava, ele não lia, então... Mas você consegue dizer que o talento do Nicolas Cage é tão grandioso assim que... A gente fala isso brincando, né? A gente fala isso na zoação, assim, poxa, que talento incrível do Nicolas Cage, como se fosse uma zoação, e o filme faz isso, né? E o filme faz isso, né? E eu compartilho muito desse sentimento, né? Porque eu não vi todos os filmes do Nicolas Cage. Eu não peguei assim, olha, que talento fantástico, eu vou ver todos os filmes do Nicolas Cage. Eu não vi todos os filmes dele. Eu não tenho essa, sabe? Poxa, quero consumir tudo que o Nicolas Cage fez, peça. Você não... Eu acredito que a maioria das pessoas que chamam o Nicolas Cage de talentoso também não viram tudo dele, assim, das pessoas que estão aí na relevância de crítica, né? De análise, da grande mídia também, né? Então, assim, eu vejo muito isso, né? Que a gente vai levando a piada, mas, assim, leva a piada só para empurrar, né, para frente e não leva em consideração que realmente está pensando apenas para levar a piada em seguida, né? É que nem quando você, né, leva o The Rock, né? O The Rock faz 20 mil filmes, né? E todo mundo ama o The Rock, né? Todo mundo, né, continua falando dele, né? Ele é carismático, mas ele faz sempre o mesmo personagem. O mesmo personagem e tudo mais. A gente fala isso também de outros atores aí que faz piada com eles. O Edward, esqueci o nome, que fez o Batman. Sim. Esqueci o nome, mas enfim. E assim, a verdade é essa. A gente fica aqui pagando de fã de Nicolas Cage, mas a gente tá, na maioria das vezes, tá falando isso de uma maneira irônica, né? E quando a gente para pensar nisso, né? É muito mais triste, né? Quando essas coisas envolvem a vida de uma personalidade, né? E dito isso, né? A gente olha... Ninguém acha o The Rock talentoso, né? Ninguém olha assim pro The Rock e fala, poxa, vamos assistir o filme The Rock que a gente vai ver um talento, uma coisa assim. Acho não. que alguém vai. Alguém pode fazer, né? Mas... Não,
A mesma coisa assim que o The Rock, né? Os filmes do Vin Diesel. Poxa, que talento indescritível do Vin Diesel, assim, né? Vamos ver o Vin Diesel. Assim, as pessoas zoam, as pessoas fazem isso, não é pra ser... sabe? Não é do coração, que dizer, eu sou fã deles, né? Eu acho que algumas pessoas... Do Vin Diesel, eu acho que alguns são. Acho que o do Vin Diesel... pode ser. A cultura tá aí pra isso, né? Mas assim, é a mesma coisa do Nicolas Cage, né? A gente olha pra ele, né? E todos os filmes que ele faz, né? Fez muita bomba, fez muito filme ruim, fez muita atuação mais ou menos, assim, como se estivesse no automático, como Sacrifício, que você falou, né? E assim... E quando eu paro pra pensar nele, né? No Nicolas Cage, né? E aí, mesmo a gente zoando ele, mesmo a gente falando dele assim como se fosse uma chacota e tudo mais, né? Eu olho para esse filme, né? E me passa uma sensação de, poxa, eu tô aqui zoando o Nicolas Cage, mas eu queria ser esse cara que tá lá para apoiar, sabe? Nem que seja na zoação, a gente, como o Davi falou, né? Aquele seu amigo, né? Que tá ali zoando, que você zoa, né? E aí, mas, pô, vai dar certo aí. Vai que dá certo aí as tuas coisas aí. Teu rolê, e a gente torce pra pessoa, né? E aí eu fico... E esse filme passa muito esse sentimento, né? De... que você, em vez de estar falando do talento da pessoa, né? Em vez de estar... assim, questionando, né, o talento e tal, e a gente olha como uma pessoa mesmo, né, como um indivíduo, que você, pô, eu torço por você, cara, você é uma pessoa legal, você é um cara, assim, talvez não seja tão legal, porque ele é meio escroto até no filme, né, em algumas partes com o Ravi, né, que também são muito engraçados, por sinal, né, e aí você fica com essa, poxa, aí eu não sou teu fã, mas, quer saber, eu vou parecer que sou seu fã na zoação e eu vou te apoiar. Eu quero ver você fazendo mais coisas. É isso, assim, sabe? Eu queria ter queria esse laço de amizade que só eu tô tendo, né? Como o Ravi tem, né? Com o personagem do Nicolas Cage, que é o Nicolas Cage. Né? Sabe o que aconteceu, Diego? Depois eu li recentemente... Ele justificou porque ele tava pegando tantos filmes bombas. Ele perdeu o pai dele, ele tava com muitas dívidas e a mãe dele tava para ser internada. Então ele tava trabalhando com isso, ele tava com os problemas de divórcio também. E disse que vários amigos dele estavam sugerindo ele abrir falência, né? Só que ele disse que nunca passou pela cabeça dele abrir falência, ia pegar esses papéis para poder pagar suas dívidas. E na última leitura que eu tive, né, nessa matéria, disseram que ele finalmente conseguiu pagar suas dívidas e agora isso deixa ele mais livre para poder atuar em obras que ele realmente gosta, que ele queira. E mesmo esses filmes que ele olhava e ele parece que sabia que o filme não seria bom, ele tentou entregar, ele tentou trazer alguma coisa que pudesse ser positiva nesses filmes. Isso, assim, mesmo sendo bombas, depois dessa leitura, eu achei bem interessante, porque, assim, seja zoeiro ou não, ele é um cara que se entrega, assim, ele não é um cara que tá lá só pra atuar. Todo filme dele a gente meio que olha assim, mesmo nos overactings dele, a gente sabe que ele não tá só atuando por atuar, né? Ele tá se entregando de verdade para as obras que ele faz. Ele realmente se importa com aquilo que ele entrega. E aquela coisa, né? Eu ia puxar pro The Rock, né? Poxa, o The Rock faz 20 filmes no ano, né? Mais filme que por um mês aí que ele faz, né? Pô, a gente vê a atuação do cara e a gente começa a zoar o The Rock. Um filme ruim, atuação lixo, coisas assim, né? Mas mesmo assim, a gente fica, poxa, vai lá, The Rock. Vai lá, faz teus filmes. Faz aí os teus corre. Eu quero ver você fazendo filme. Mesmo que a gente nem veja os filmes do The Rock, a gente quer que o cara faça as coisas dele. Ele é a inspiração do brucutu dos anos 80.
Ele é o último, é um dos últimos aí. O Jason Statham ainda tá fazendo muito filme ainda? Acho que não, né? Não tá fazendo criada. tanto, mas ele ainda faz alguns. Faz alguns. E assim, eu torço pro The Rock. E aí eu olho pro Nicolas Cage, poxa, eu torço pro Nicolas Cage. Eu quero que ele faça mais filme, que ele tenha mais atuação, que ele se zoe, que ele faça filme sério, filme dramático, filme com pegadas mais psicológicas, ou mais viajado como Mandy. Eu quero isso, entendeu? Talvez eu nem assista todos os filmes do Nicolas Cage, assim. E ainda assim, poxa, eu gosto do cara. Eu sou aquele cara que olha assim, não sou teu fã, mas eu vou fingir que eu sou, só pra você, sabe, pra você chegar lá, pra você continuar chegando lá, que eu acho que você, se você não tem o talento, você tem você tem uma coisa que é tão importante quanto o talento, né? Que é você passar para as pessoas um bom sentimento de querer que você tenha sucesso, como o The Rock tem, como o Henry Cavill também tem. A gente torce pelo Henry Cavill, a gente torce pelo The Rock, a gente torce por tantos outros atores, assim, que, assim, não tem nada demais, assim, né? Mas, assim, tem momentos de grande atuação, como Nicolas Cage também tem grandes momentos de atuação. Inspiração divina. Que, assim, é incontestável, assim, né? Mesmo eu não sendo tão fã do cara, não ter assistido todos os filmes dele, eu acho que tem grandes momentos, né? Então, assim, eu olho para esse filme e vejo, assim, poxa, eu queria ser o Ravi, assim, eu queria ter esse sentimento, assim, de, poxa, eu quero que você continue fazendo isso, porque essas coisas que você fez no passado provam que você foi assim, importante como pessoa, né? E aí eu vou antecipar o Davi para responder as perguntas dele, né? E muitos filmes do Nicolas Cage me tocaram muito como O Homem de Família, né? E A Cidade dos Anjos, que para mim, assim, foram, assim, arrebatadores, assim, em termos de história e atuação, né? E eu me senti, assim, contemplado, assim, com o que o Nicolas Cage entregou, né? E toda essa história, né? E eu acho que esse filme, no caso do Peso do Talento, né? Talvez o Nicolas Cage não tenha mostrado todo o seu talento, né? Talvez ele nem tenha esse talento que ele propôs, né? Mas, poxa, vou fingir que tem e vamos... Eu quero dobrar essa aposta, eu quero ver até onde ele vai, eu quero ver mais coisa dele, eu quero me importar mais com o que ele faz e eu adoro tudo que o Nicolas Cage, assim, fez, assim, e respeito muito o cara por causa disso. Então, talvez não seja tanto sobre o talento, sobre a arte da cinematografia ou da arte da atuação, como ele fala, mas, pô, tá aí, é uma grande homenagem a ele, a história dele, e o Peso do Talento foi fantástico, assim, passar esse sentimento, né? E não traria outras palavras que não fosse desse filme, né? Uma grande comédia, uma grande diversão, um grande momento, assim, de descontração. Eu acho que, com certeza, Pedro Pascal, Nicolas Cage, talvez a filha e a mulher não tenham tido, assim, talvez o menino que faz o agente do Nicolas Cage também teve seus momentos também bons, assim, e eu acho que tem sim, como segunda palavra, o talento, né? Mas não tem como desvencilhar. A terceira palavra é Nicolas Cage, né? Esse filme é Nicolas Cage, da comédia ao drama, à ação, ao relacionamento psicológico, ao respeito à arte, à crítica à mídia, à crítica à forma como é feitos os filmes, e a amizade que existe entre as pessoas que estão ali produzindo, fazendo a arte, né? Até nos momentos mais loucos, como dirigindo no carro, né? A crítica aos próprios críticos também, né? Exatamente. E para isso, né?
Lógico, né? Não é um filme que no final ele dá uma perdida por causa que ele vai querer ir pra essa coisa meio, né? Ação meio desenfreada com nonsense, né? Mas é aquela coisa, né? O filme não é pra ser 100% aquilo que é. O filme é o que ele é, né? Ele não é só. Tem que ser agradável o tempo todo, né? Assim, e tecnicamente, né? Não, com certeza não é o filme mais legal do ano, né? Tá, mas eu daria, se fosse uma pessoa extremamente fria com essa relação que eu tenho com o Nicolas Cage, eu daria um 7, assim, um 8, um filme divertido. Mas eu não tenho como não dar 10 para esses sentimentos todos que vem quando passa esse filme e passa a história de Nicolas Cage, né? Olha aí. Então essa a minha... É o final do meu desabafo aqui em relação a esse peso do talento do Nicolas Cage. Certo. Então, assim, vamos lá trazendo aquela pergunta que meio que você já respondeu, né? Diego, você indicaria esse filme? Indicaria, com certeza. Mas eu indicaria só para quem realmente, né, viu metade desses filmes aí que foram mais ou menos relevantes, né? Eu acho que para quem é jovem, né, talvez não vai ter nenhuma relevância esse filme nos anos, né? Mas para quem viu um pouquinho da história do Nicolas Cage, cresceu com ele um pouco, né, nos telecines da vida, nas sessões da tarde, esses filmes de TV, você, com certeza tem alguma coisa ali que do Nicolas Cage que você gosta, acha legal e vale a pena ser passado, né? Então, só nisso aí já vale uma indicação para essas pessoas aí que viveram um pouquinho do Nicolas Cage, né? Certo. Assim, os filmes que você tinha falado da pergunta foi O Homem de Família, né? Você indicaria o Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos. Teria 60 segundos. 60 segundos. Indicaria também a Outra Face, né? Muito bom também. Coné. Que mais eu gosto do Nicolas Cage? Muito filme, né? Eu indicaria até o Motoqueiro Fantasma. Indicaria... Forçando. Hã? Tá forçando. Não, mas eu indicaria. Não, eu digo só pra, né? Só pra você ver aí, achar engraçado, né? Achar interessante, tosco também. Indicaria o Mandy, indicaria o... que mais? Dessas novas aí, eu não indicaria tantos não, assim, eu gosto muito mais dos antigos, né? Willis Wonderland. Wonderland dá pra passar batido aí, não precisa assistir não. Mas é engraçado porque você vê o talento dele sem falar uma única palavra o filme inteiro. E dançando. Fantástico, né? Um dos momentos mais marcantes desse filme, né? Assim como momentos mais marcantes desse filme foi o Nicolas Cage dirigindo com o Ravi na cidadezinha, muito bom também. Muito sobre efeito de psicotrópicos. Do ácido mesmo, né? Muito bom. E é isso, assim, desses filmes assim que eu lembro, seria essa indicação, né? Certo. Diego, e trazendo a pergunta lúdica, né? No seu aniversário, você vai chamar aquele astro para ser o seu amigo, né? Para você fazer algum projeto com ele. Quem você chamaria? Um projeto, né? Eu, sinceramente, não queria ser amigo de ninguém. Eu já essa galera aí que é artista, essa galera que quer criar, é tudo dodói da cabeça, entendeu? E quem não é, Diego? Não, mas é mais, entendeu? Tá. Essa galera que faz podcast, essa galera que, né, faz análise de filme, essa galera aí não... Então é isso, eu não quero produzir nada com ninguém, nem fazer podcast, nem fazer um filme, nem um videogame, nem livro, nem, sei lá, uma pintura. Eu acho que os grandes nomes aí, eles têm que... As inspirações dele, com certeza, não iam... Eu não ia influenciar nessas inspirações para gerar um conteúdo artístico que seja minimamente assim, mas que nem eu como queira amigo, fazer. Nem como amigo para chamar para ser amigo? Pô,
Já pensou se eu quisesse ser amigo do Harrison Ford? O tanto de patada que eu ia levar na cara. Já pensou? Eu não queria ser amigo, descobrir um podre de um cara que eu admiro, assim. Entendi. Tá certo, então. E com isso estamos encerrando nossa análise. A nível de curiosidade, a nota final, né? Merecidíssima para esse filme que é O Peso do Talento. Ficou como nota 10. E... Talvez essa nota não reflita a verdade, hein? ou talvez reflita a grande verdade que é essa grande obra. E pedir para todo mundo que nos acompanhou, né, agradecer a presença novamente do Diego, né, e todo mundo que nos acompanha nossas redes sociais, né, o Instagram, o YouTube, né, inscreva-se, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. Spotify também. Acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music e Google Podcast. E Diego, para quem teve a pachorra de assistir essa análise até o final, tem que escrever o quê? #talento. Isso aí, porque se tem uma coisa que tem nesse filme é talento, né? Um oceano de talento, né? Muito mais que isso, né? Pois muito obrigado a todo mundo que nos assistiu e valeu!